Oi, 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 turminha! Começando mais uma edição desse podcast, que é um dos mais aguardados aqui da Serra Gaúcha. Eu sou Lilian Donadelli. Jô Calhari. Ina Bueno. Esse é o nosso podcast Bagurias. Sejam todos muito, muito bem-vindos, bem-vindas. Você que nos acompanha pelo Instagram da Band Serra Gaúcha, na página do Facebook, ou você que vai nos ouvir futuramente. O nosso Eu do Futuro também está por lá no Spotify, no YouTube. Sejam muito bem-vindas e a gente agradece demais a audiência de vocês. Mas vamos falando sempre no oferecimento de Belli Tour Agência de Viagens. Explore destinos deslumbrantes e crie memórias inesquecíveis com nossas viagens personalizadas. No Instagram, @Belli Tour Viagens. WhatsApp 549-9938-7325. Mas vamos lá, porque hoje o nosso estúdio tá recheado. Ai, tá legal demais, tá bom demais. E a gente vai apresentar o tema de hoje e as nossas convidadas. Bom, hoje o bate-papo é sobre gênero e saúde mental. Vamos juntas entender como as violências e os papéis de gênero moldam nossa sociedade e impactam diretamente a saúde mental das mulheres em diversos contextos. Eu digo para vocês que é mais do que um assunto importante, é um assunto necessário. Vamos às nossas convidadas, então. Nesse episódio, contamos com a presença especial das psicólogas Aloíse Fernandes Teixeira, que é pós-graduada em Sexologia e Sexualidade Humana, e Lívia Fernandes, que também é pesquisadora e realiza mestrado acadêmico em Psicologia Social e Institucional pela URGS. Elas integram o coletivo Nós Juntas, que se dedica à pesquisa e intervenções sociais voltadas às questões de gênero e à temática do feminino. E hoje, partindo do referencial do livro Prateleira do Amor, sobre mulheres, homens e relações, de Valesca Zanello, iremos percorrer sobre temáticas como padrões de beleza, estereótipos, rivalidade feminina, machismo estrutural, dispositivos da sociedade, sexualidade, mídias digitais, gente, e muito, mas muito mais. Então, vem com a gente, porque começa esse super bate-papo. Posso dizer, uma roda de conversa pra lá de especial. E a gente quer começar dando as boas-vindas. Gurias, sejam bem-vindas. Muito obrigada, gurias. É um prazerzão estar aqui. Delícia receber vocês. E a galera que está nos acompanhando agora, também as gurias e os guris, né, que estão na sintonia. Porque é um assunto para todo mundo. Exatamente. Com certeza. É um assunto para todo mundo. E a gente vai começar a nossa rodada de perguntas, né? E apresentando vocês, psicólogas, vocês estudam muito, que eu sei, vocês estão sempre pesquisando, sempre buscando, né, se aprimorar, mas vocês fazem parte de um coletivo muito bonito. E nós gostaríamos de saber como é que nasceu esse coletivo maravilhoso, hein? Sim. Então, gente, o coletivo Nós Juntas, ele nasceu, né, de uma forma despretensiosa, assim, né, a partir, então, de mim e de uma grande amiga, né, a Sabrina. E a gente conversando, assim, num momento mais informal da faculdade, a gente pensou, nossa, que importante seria ter um espaço, né, tanto de estudo, quanto de pesquisa, de escrita, para conversar, né, sobre esses temas, né, da saúde mental da mulher, né, a gente também muito implicadas na nossa própria experiência de mulher. E a gente teve a ideia, então, né, de daqui a pouco pensar em algum modelo. Inicialmente pensamos em um grupo de estudos, enfim. E conversamos, então, com a professora Manuele Tomasi, né, do Centro Universitário da Serra Gaúcha, FSG, em Caxias do Sul. E a gente apresentou mais ou menos para ela uma proposta, né, de ideia, de que a gente gostaria, né, então, de criar um coletivo de mulheres, né. E a prof, né, Manu topou a ideia, acolheu a ideia. E a gente foi pensando, então, né, daí veio o nome, né, o coletivo Nós Juntas, justamente nessa ideia de poder agregar mulheres, né, de poder pensar na questão da sororidade, que para nós é muito caro, assim, né. E o grupo foi crescendo, né, hoje a gente está em 18 mulheres, né, tanto psicólogas como estudantes de psicologia, né, então eu comecei ali no grupo estudante, daí hoje já, né, sou psicóloga, então a gente vai crescendo ali junto, né. Então a gente está com as 18 mulheres, né, nesse coletivo. E atualmente, então, a gente faz diversas ações, assim, dentro da temática de relações de gênero e saúde mental, né? Então, a gente vai em escolas, com crianças, com adolescentes, empresas, né? Ah, que legal.
A gente vai em vários espaços, assim, para poder, né, justamente nessa ideia de levar aquilo que a gente estuda, pesquisa na academia para a comunidade, né? Porque a gente pensa que, bom, se fica só com nós, a gente fica muito ali em si mesmado, na linguagem técnica, acadêmica, e aquilo não chega para as pessoas, né? E é isso que a gente precisa, né? Falávamos aqui nos bastidores da importância da academia, de tu levantar e ter a liberdade de poder criar, de poder transformar projetos que vão seguir sequência como as gurias, né? Para fora dos portões da universidade. Exatamente. Até porque esse assunto é um assunto extremamente importante e a gente vai conversando, né, com a Lívia, com a Luíse, sobre gênero. Bom, partindo desse pressuposto, né, gurias? Afinal de contas, né? Como é que os papéis de gênero moldam a nossa vida? O que é esse tal de gênero? Que agora está se falando bastante, a gente tem que cuidar muito com o modismo da coisa e a prática dela, né? Tem que sair um pouquinho do... a teoria é muito bonita, né? Se fala em teoria muito bonita, mas e a prática? Então, desmistificando isso, conta um pouquinho pra gente. Para falar disso, a gente vai ter que voltar lá na infância, gente, porque é todo um processo, toda uma construção, né? Então, a gente fala hoje sobre isso, a construção de gênero, que é algo que tu percebe que vem desde a infância, lá o menino, a menina, que já começa com esses dispositivos, que a gente chama de dispositivos de gênero, que é isso que vai sendo apresentado, né, para esse menino, para essa menina, logo na infância. Então, a menina já vai aprendendo a brincar de boneca, né, todo esse cuidado, uma coisa com um afeto, enquanto o menino já vai sendo disponível várias coisas, né, o carrinho, o brinquedo. Isso. A luta. A gente chama esses dispositivos de gênero, a gente entende que as crianças, né, como a Lu falou, elas são subjetivadas, né, a gente, né, enquanto sujeitos, né, a gente é subjetivado através desses dispositivos, né, que são os papéis de gênero. Então, na nossa sociedade, a gente também é interessante diferenciar o sexo biológico e o gênero. Isso. Fala, é muito importante isso. O gênero, ele é uma construção social, né? Que, claro, ele é construído, então, a partir, né, das características fisiológicas e biológicas, né? Então, a mulher, né, que tem o útero, que acolhe o bebê, que tem toda, né, a questão da amamentação, da gestação. Mas o gênero, ele é uma construção social e ele é performado. A gente entende que o gênero é uma performance, a gente performa os nossos gêneros, né? Então, é isso, assim, esse dispositivo de gênero é algo que vai ser subjetivado com a gente, né? Então, a gente aprende desde a infância, né, as meninas a cuidar, a ser mais recatada, a ser todos esses discursos, assim, que vão nos colocando. A ser princesinha, a ser a princesinha, comportada, né, submissa. Enquanto os meninos, eles são, né, influenciados a ser o herói, macho alfa. O macho alfa, o pegador, enfim. Tudo isso vai sendo subjetivado, né, com nós, desde a infância, passa pela adolescência. E na vida adulta, né, a gente aprende isso. Então, o gênero é uma aprendizagem, assim, né? Não é algo biológico, é uma construção social. Né? E vocês acham que as construções sociais ainda influenciam muito a forma como as mulheres enxergam a si mesmas e suas emoções hoje no dia a dia? Com certeza. Totalmente. A gente está o tempo inteiro vivendo isso, né? Como eu estava falando até antes, a gente já estava iniciando, né, a conversa. É uma coisa que está muito enraizada. Então, até para quem estuda, a gente está o tempo inteiro estudando, lendo sobre, mas tem coisas desse machismo, desse patriarcado, né, que ficam na gente. É uma desconstrução constante, assim, porque esses papéis de gênero, eles causam, inclusive, questões de saúde mental, assim, né? Mais próximo ao que a gente entende de um adoecimento psíquico, né? Que é muito perpassado por essas construções, por esses papéis, né? Até porque a gente pensa que a mulher, né? Ela é vítima, então, de muitas violências, né? A violência doméstica, o feminicídio, né? A diferença de salários, né? Para o mesmo cargo de trabalho. A gente sofre muitas coisas. Então, não é só a questão, assim, né? De uma piadinha, de uma violência moral ali na rua. Não é só isso, é uma construção sistêmica, né? Isso passa pela economia, pelo mercado de trabalho, por tudo. Sim. Então, a gente é afetada, assim, diretamente em todos os âmbitos que a gente vai.
E até, né, Ina, e quantas mulheres sofrem esse tipo de... vários tipos de violência e nem sabe, né? É verdade. E Isso, como vocês acham que o machismo impacta na estrutura, até nessa relação do trabalho, até mesmo em casa, né? Muitas mulheres sofrem o machismo dentro de casa e não percebem, porque já é algo natural que a gente traz desde a infância, né? Isso, exatamente. É que o que seria, né, essa visão do machismo, do patriarcado? Seria uma visão do homem como superior à mulher, né? Uma relação de Então, poder, né? e aí isso vai afetar várias áreas, né? Tanto em casa quanto no trabalho. Daí a gente vê aí diferença nos pagamentos de salários. Tá na né? política, né? A gente tava falando outro Sim. dia. Tudo, A violência tudo. política. Uhum. E vem e aquela questão que a gente até comentou, não sei se foi no podcast anterior, das mulheres, porque às vezes nós temos, não sei se eu vou falar o termo errado, vocês me desculpem, vocês me perdoem, mas às vezes tá tão enraizado que nós somos machistas. Sim. Tá certíssimo. É verdade. É verdade. Certíssimo. Claro, Verdade. com certeza. E tem um fenômeno que é algo que a gente busca pensar bastante dentro do nosso coletivo, que é a rivalidade feminina. Uhum. Isso é machismo puro. É E verdade. a gente entra nessa, a gente perpetua, a gente, né, cai nessa cilada sempre, assim. A gente tem que estar sempre, né, se desconstruindo, porque as mulheres entre si, né, podem em muitos momentos se odiarem, Sim. assim, e virarem rivais e competirem. Muito. E isso é muito uma reprodução do machismo que às vezes a gente não se dá conta. É de uma forma muito inconsciente, né? É, muito estruturada, assim, institucionalizada em nós, né? Que se a gente não faz sempre esse movimento, assim, de se desconstruir, tá sempre, né, proposta a fazer isso, a gente não, né, reproduz, assim, né? E quando vocês ai, Eu tô desculpa, louca pra não, fazer uma não, fofoca. já E olha só, mãe de menino, né? Ah. Como a gente pode, assim, através disso, mudar agora desde pequenininho? Ou, na verdade, não vai dar pra mudar 100%. Mas, tipo, ter alguma ação, atitude. Talvez não que a deixar gente- tão enraizado que o menino é aquilo, a que menina a gente é... vai beneficiar no futuro. Meninos sabe? e meninas, né? A Sim, criança sim. como um todo. né? Mas é que eu vejo também isso que a gente tava falando, eu com 2 guris em casa e mais o meu marido. Eu vejo essa diferença, assim, do lance do Sim. masculino, Claro. da força, Mas eu tô, assim, as gurias sabem, né? Mas eu converso muito sobre sentimentos com eles. Muito, assim. Tipo, o que tu tá sentindo, filho? Ah, tu tá um pouco brabo hoje. O que aconteceu? Tá irritado? Tanto que o Ravi, especialmente, ele me olha, ele já sabe se eu tô feliz ou se eu não tô. Ele é Esses sensível. dias ele chegou e disse, mamãe, tu tá triste hoje? Nossa. Queridinho. Aí um Querido, né? dia na mesa ele falou, mamãe, tu tá triste? Eu disse, não, mãe, tá cansada. E ele falou, então tu quer um abraço? Ai, Pra mim, Obrigado. então, e daí ao mesmo tempo, antigamente eu pensava, vou comprar uma boneca pra eles brincarem. Sei lá, pensando nesse lance de cortar, né? Claro. Sim. De dar uma incentivada. Só que eu vi que não é só isso, né? Eles terem uma boneca. Sim. Não, é tudo. Tudo, É o que né? os pais estão falando. É como a família comporta. Sim, é no não colégio, é só é o eles ter todo, uma né? boneca. O tratamento que eles vão ter com as futuras namoradas, enfim, Isso. seja, enfim, a pessoa que vai fazer parte da vida deles, a educação que ele vai ter afetiva. Isso. Então, se vocês puderem, assim... Não, dar dicas? Muito importante Várias. essa pergunta que tu traz, né? Até pra gente entrar em um assunto que muitas vezes o feminismo é confundido como se fosse o contrário do machismo, sabe? Como se fosse, então, dar superioridade às mulheres. E não é sobre isso que a gente tá falando, né? A gente tá falando sobre uma equidade de gêneros. Porque os homens, os meninos, também sofrem muito com o machismo. Porque vem muito essa questão de o homem não pode sentir, né? Aí se o homem tá sendo mais sensível, ele é frouxo, sabe? Toda essa pressão da sociedade pra cima do homem, que aí faz ele esconder todo esse sentimento. Então é muito importante esse movimento que tu tem feito com o teu filho, né? De, olha, tá São tudo bem gêmeos, os você... dois.
Gêmeos! Ai, meu Deus, Deus dupla. filhos, então. É. Isso de mostrar que tá tudo bem eles sentirem, né? Dar outras oportunidades além disso que é ensinado, né? E falar sobre os sentimentos, eu acho legal Com também. Que tu certeza. disse que ele já Eu sabe. falo Eu acho muito legal isso. E aí tu né? pensa nos nonos, né? Tô trazendo aqui Aham. pra realidade. Não existia. Quando eles demonstrar, Nossa. tô triste, Ah, te amo. Sim, mas Falar. a gente vê até nos mais antigos, né? Tipo, meu sogro, pra ele falar eu te amo é muito difícil, né? Então, Demonstrar trazer um isso desde afeto. criança, nossa, é muito legal. e alinhado a isso, assim, tem uma questão do letramento de gênero, né? Que é uma prática que a gente busca levar principalmente nas escolas, assim, com as crianças e adolescentes, que é justamente explicar o que são as relações de gênero, né? O que é legal o isso. machismo, o que é o patriarcado, Legal. o que significa lutar pela equidade de gênero, qual que é a diferença entre feminismo e machismo. Eu lembro uma vez que eu entrei numa sala de aula, assim, acho que era um 6º ano, para fazer um trabalho assim, e um menininho me perguntou assim, ai, tu é feminista? E eu disse, eu sou. É claro que eu sou, mas agora a gente vai entender o que é isso, né? E tu vai ver, né, que tu também pode, né, seguir essa causa, enfim, e para poder esclarecer, né? Então é isso, assim, que é justamente poder ensinar, fazer uma psicoeducação, que a gente chama, né, para as questões de gênero, assim, para isso poder dar empoderamento para as mulheres entenderem o que acontece, que não se trata de um problema pessoal, porque é muito perigoso a gente cair, assim, num território de achar que isso é um problema pessoal. A mulher, ela tende a fazer isso. Ah, então, sei lá, é o meu cabelo que não é bonito, eu não tô bem vestida, eu não sei o quê. Entra nisso e não é sobre isso. E gurias, aí eu quero pedir na questão da violência de gênero, batendo um pouco, né, martelando nisso, que eu acho que sofremos todos os dias e não nos damos conta e aceitamos achando que é natural, normalizamos as coisas. Vocês disseram que vocês vão junto com o coletivo fazer palestras, vocês vão em empresas, vocês conversam com muitas mulheres. E como profissionais também da área da psicologia, vocês acabam também acolhendo muitas pessoas que chegam, né? Com um certo discurso, falando e se sentindo realmente culpada por certas acusações ou por certas questões. Mas aí vocês conseguem diagnosticar que, opa, aí tá acontecendo uma violência de gênero. Então, gostaria que vocês colocassem pra gente, de forma prática, até pra quem tá nos ouvindo, nos assistindo, alguns casos, exemplos de violência de gênero comuns e que às vezes a gente nem se dá por conta que está acontecendo. E como lidar com eles? Porque não é fácil, né? Não. Diagnosticar e saber como é que faz para sair dessa bolha, né? Uma violência de gênero que eu tenho certeza que todas nós já vivemos, né? É o famoso tá caminhando na rua, passa um carro, assobia, né? Tem um pedreiro ali no prédio, assobia, fala gostosa. Isso já é uma violência de gênero, né? Parece uma coisa assim tão banal, corriqueira do cotidiano, mas é justamente isso, assim, marca ali uma relação de poder que coloca a mulher ali num lugar de objeto, né? Tira a nossa humanidade, assim. Isso é muito corriqueiro. E é de tudo, assim, a questão da aparência, né, do cabelo, da unha, tudo tem essas questões de gênero envolvidas, assim, né, até casos mais graves, claro, né, de violência doméstica também, mas o que a gente quer apontar, assim, é que é todos os dias no cotidiano, a gente reproduz, a gente sofre, né, muito, depois que a gente entende, né, o que está acontecendo, né, o que é que a gente tem esse letramento de gênero, assim, para poder compreender, que a gente vê o tamanho disso, assim, que é nos pequenos detalhes, assim, né, às vezes uma briguinha com uma amiga, né? Já pode ter alguma questão ali. Dá uns exemplos. De briga com a amiga. Até na relação, até no trabalho, assim. Até que a gente tá fazendo isso. Talvez, Sim. A gente tem o livro da Valesca Casanello, que é A Prateleira do Amor, que é um livro, então, que ela vai trazer, né? É uma grande referência no coletivo, assim, de estudo pra gente. E ela vai trazer uma metáfora, que é a metáfora da prateleira do amor. E esse é um exemplo bem interessante. Que na prateleira do amor, então, as mulheres que seriam solteiras, que estariam na prateleira, elas têm uma hierarquia conforme os padrões de beleza estereotipados. Então, o que é um padrão de beleza estereotipado? É aquela mulher loira, magra, alta, com os cabelos lisos, olho azul. Né? Basicamente é isso. Essa mulher na prateleira do amor, ela vai ser mais bem cotada.
né? Porque ela tá ali dentro Sim. dos padrões de beleza. Então, os homens, né, vão escolher essa mulher, ela vai se sentir ali, né, como uma peça aí boa do tabuleiro, assim, como se a gente pudesse pensar, né? E já, então, mulheres que estariam fora desse padrão, né, desse ideal, que vai mudando também conforme a cultura, enfim, estariam menos cotadas. E essa metáfora da prateleira do amor eu acho muito interessante, assim, é um exemplo muito bom, né, sobre com violências de certeza. gênero, que é uma coisa, assim, do nosso cotidiano, uma coisa banal, né, uma Que a gente roupa, um vive mesmo, cabelo, né? a gente vive É. mesmo. Querendo muito. ficar que nem Isso. fulana. Ou querendo... Isso, E como isso é um exemplo. isso Sim. afeta a nossa saúde mental. Muito. Assim, posso falar um É a caso? comparação, né? Eu aconteceu um caso, eu já falei, já trouxe aqui esse caso porque me marcou. E hoje eu não falo com mágoa. É que eu teria reagido de outra forma. É que aí tu começa a aprender e ouvir especialistas, pessoas Da falando. pele. Tu lembra? Aconteceu um caso que eu fui fazer uma publi para uma loja e eu fui fazer a maquiagem num lugar e a maquiadora sabia que o meu tom, eu tenho a pele, gente, para quem estiver ouvindo agora, né, super, quase transparente, eu sou muito clara e infelizmente, tipo, eu gostaria de ter mais melanina, não tenho. Mas glória a Deus, é do jeitinho que eu sou, beleza, são as minhas características, enfim, eu querendo ou eu não querendo, eu sou assim. Então eu falei, por favor, tu deixa a minha pele num tom, só porque pra não parecer o pescoço de uma cor, o braço de outra, as pernas de outra, a cara de outra. E quando eu cheguei na loja, eu cheguei com uma maquiagem que no meu ver tava legal, tava bacana, a mulher chegou pra mim e falou, meu Deus, que pálida que tu tá. Ela falou de um jeito muito grosseiro, que ela fez eu me sentir vergonha. Sim, me senti mal. Eu me senti muito mal. E aí aconteceu o quê? Me deu uma vontade de chorar. Eu me senti desconfortável, eu me senti feia, eu me senti horrível. Exposta. Nua. Eu me senti nua, exatamente isso. E depois chegou uma outra menina que ia fazer também, loira, com a pele super Sim. bronzeada, com a make super pesadona, assim, o estilo dela, linda, maravilhosa. E aí ela disse, nossa, chegou linda, maravilhosa. Aí aquilo fez eu me sentir assim, querendo ou não, ela fez uma comparação, eu me senti horrível por não ser daquele jeito. A minha vontade Sim. era falar, cara, quero ir embora, sair correndo aqui, só não fui porque eu tinha vergonha, não chorei porque ia borrar minha maquiagem. E aquilo me marcou demais, me marcou muito. E aí depois eu fiquei um tempo me achando horrível. Eu falei, meu Deus, olha a cor da minha pele, olha o formato do meu corpo. Então são algumas questões que a gente vem ouvindo desde a nossa infância. E assim, aqui falando das meninas, né? Pelo amor de Deus, gente, vamos parar de olhar para uma criança e dizer que gordinha, que... Por favor, gente. Com Porque certeza. a gente não imagina o quanto as nossas palavras impactam na vida. O resto da vida. Gente, marca demais. E aí, impacta na nossa saúde mental. A gente sabe o que tem de mulherada por aí que sofre, tá sofrendo pra caramba por causa disso, né, gurias? Querer chegar num padrão que, na verdade, não existe não, né? E como não internalizar essa comparação, né? Isso gera tanta comparação e junto com essa comparação, tanta competição. Nossa. Né? Que aí a gente entra na rivalidade feminina. É isso. Sabe o que eu queria puxar, não sei, sobre essa questão de gênero misturado, entendeu? Como misturado. Que, tipo, é menino e se veste de menina e aí tu não sabe como falar. sim. Como falar com a pessoa. Daria falar sobre isso? Sim, a gente tem a compreensão do cisgênero e do transgênero. Tá. Né? Então, o cisgênero é, por exemplo, uma mulher que tem o sexo biológico feminino e se entende, então, no gênero de mulher. Tá. Né? Por exemplo, eu sou uma mulher cisgênero. E o transgênero, então, é uma pessoa que tem a sua biologia ali de um, por exemplo, masculino, mas se identifica com gênero feminino e performa o gênero. Lembra que eu falava no início que gênero é performance? É sobre isso. E o transgênero é desde criança ou... Sim, já no começo. A pessoa pode, né, se entender em qualquer etapa da vida, né? Uma coisa que é importante a gente ressaltar é que isso não é uma patologia, Sim. é algo, certeza. né? Sim. Não é algo assim a ser, né, medicalizado e de dizer que é um não é isso, né? É uma performance de gênero como qualquer outra, né? Que a gente precisa acolher, né? A gente tem no Brasil um fenômeno muito contundente, assim, que é a transfobia, que inclusive, né,
morte, né, de pessoas trans, Sim. né, por uma violência, por um preconceito, né, algo que, enfim, que a sociedade entende que não é por aí e vai lá e mata, né. Nossa. No Brasil E é deve isso que acontecer acontece. muito, né? O Brasil é o Acontece país que muito. lidera ali Nossa. a morte de pessoas trans. E, na verdade, é uma performance, né? Uma performance outra, assim, não é nada além disso, assim, né? E daí vocês acham que agora vai ter essa questão do tipo, ela, ele, O Todes. vai? Sim. Olha, é um movimento que está aparecendo, né? É um movimento que busca, então, incluir essas vidas, né? Isso é muito importante, assim, né? Muito importante a gente poder incluir, inclusive na nossa linguagem, né? Até no caminho a gente falava sobre linguagem neutra, né? A gente conversava. É importante, assim, incluir, porque, bom, é uma possibilidade de vida que está ali, né? E que tem que ser acolhida. Então, a gente entende que é, sim, importante, né? A gente ter essas práticas aí de linguagem neutra, de nome social, porque tudo isso acolhe, né? Essas modalidades de vida e de expressão do seu gênero que são, né, legítimas, dignas e que isso não é uma patologia. Com certeza. Porque eu ainda tô na questão dos meus filhos, né? Não, mas isso é bem Com importante, Jo. É criança bem acontece importante. Sim, muita muito, né? coisa inesperada. Ainda mais nessa idade. E eles que é questionam, descoberta né? de tudo. 5 anos e eles falam, e aí a gente tá ali tentando direcionar uma vida, tentando. Daí aconteceu vários episódios. Uma é que meu filho dizia que queria usar vestido. E aí, porque ele gostava de rosa, ele queria, e ele fez isso, assim, meio repetidamente, assim, né? E aí se maquiava e tal. E aí eu fui buscar um auxílio pra entender e poder melhor. Uma consulta, assim, com uma psicóloga infantil, pra entender a situação e conduzir. E aí ela disse que, porque nessa questão, que hoje em dia a gente fala muito do gênero, das pessoas, eu tenho um monte de amigos, funcionários, enfim, pessoas que viram trans, enfim. A gente vê que tá rolando, né? E a gente não quer ficar pra trás, ainda mais com um filho, tu entendeu? Claro. Ou criar algum certo de preconceito. E daí naquela situação específica do Adam, ele estava se identificando muito mais a mim do que ao pai dele. E aí a gente entendeu que ele estava vendo em mim eu quero ser que nem a mamãe. Sim. Então não exatamente Ele que queria admirava ser, muito. Ele me admirava muito. Então não exatamente que ele queria ser mulher, menina, mas ele me admirava. E daí a psicóloga disse, olha, isso não tá mostrando que ele quer realmente ser menina. Talvez o Cris tem que mostrar mais papéis masculinos, sei lá, limpar a moto, fazer umas coisinhas, cortar a barba. E daí ele parou de falar isso, assim, sabe? Mas será que Daí- era isso mesmo? Pois será que é, você não acha sei. que faz sentido? O que você De acha? ter que mostrar ser mais homem? Não sei, é Tipo- que talvez o pai ficava meio, não, entendeu? Entendi. Não tinha tanta voz, assim, era mais a mãe. O que você acha? Eu sabia que eu ia falar. Eu falei. Agora até eu tô na Não, dúvida. é que isso. Mas aí a mulher tem que ser e o homem... Um parênteses, é bem Reprodução, né? Mas isso é importante por quê, Jô? Porque quantas pessoas estão aí do outro lado também com as mesmas dúvidas, né? Mas aí, não que eu me importasse se Claro. se o meu Sim, filho sim. fosse. Tu queria saber ser como menina. agir, Eu né? queria saber como agir. Sim, claro. E aí, mas nem sei se o Cris vai escutar, mas enfim. Sim. O que foi bom, porque o Cris realmente ele assumiu um papel mais de pai. Entendeu? Que ele não tava assumindo. Então, que numa relação a gente sabe que às vezes, Sim. né, a mulher vai lá, mas começa a mandar em tudo, começa a assumir Sim. tudo, e quando vai estar assumindo papel de pai, de mãe, de Sim, tudo, sim, né? sim. E daí eu consegui entender melhor e deixar o espaço do Cris sendo pai, do Sim. que eu sendo pai e mãe com. Entende? Sim. Então, nós temos duas psicólogas aqui. Elas estão Ai, meu Deus! Elas estão Então, analisando. Olivia, E aí, gurias? mas isso tudo pra também perguntar, porque eu tenho um funcionário que ele é trans, se veste de menina, ele se veste como ele quiser. E é uma diversão. assim. Aham. Cabelo comprido, Sim, cabelo ele não curto, tá nem aí. Maravilhoso. salto, Maravilhoso, maravilhoso. Tipo,
tem todo o meu respeito, sempre teve. E Dá de 10 a 0 em nós. Sempre muito. super arrumado. É. E aí o Adam, ele fica perguntando, mas mamãe, o Juan, ele é menino ou menina? E aí que eu entro nessas dúvidas. Ai, sim, Como responder? Como a gente vai dar essas respostas, sabe? Sim. Aí ele, inclusive, ele pergunta pro Juan. Ah, e o Juan fala o quê? Sim, eu sou menino. Daí ele fala, tá menina? Sim, eu sou menina. Entendeu? Tipo, então, daí pra uma criança, tu entendeu? Que tá crescendo, entendendo que a mamãe tem a pepeca. Sim. O papai deles tem lá. É diferente. É diferente. A parte O- fisiológica, né? claro, Que a Lívia Entendeu? falou. Tomando banho, e daí eles entende como a gente consegue conduzir ou saber melhor esclarecer, assim, essa questão. E quantos aninhos eles têm? 5. Porque acho que muda a questão da idade. idade, né, Ah, gurias? sim, claro. Mas o que Muitas que eu perguntas. Queridas, fiquem à vontade. Para iniciar, assim, o que eu acho? Minha opinião, né? Vamos ver se a Lívia concorda. Mas eu acho que a infância, ela é muito um terreno de teste, sabe? E que ainda é muito cedo para fazer qualquer conclusão nesse momento. E que ali ele está experimentando. Então, que o mais certo na forma de como agir seria deixar ele experimentar tudo isso, né? Deixar ele ver todas as verdades por trás disso, né? E o gênero, ele é muito um banhamento, né? A gente diz que tem esse banhamento de gênero, que seria isso de olhar para ele e cortar. E dizer, não, tu não pode se vestir com vestido, porque isso não é coisa de menino. Nesse momento, tu estaria fazendo errado, né? Mas tu deixou ele se experimentar. Sim, assim, tanto que ele se maquia, ele vai lá e usa salto. Sim. E aí, para essa pergunta do irmão, né? Eu acho que o mais correto seria, é o Juan, né? Não é... Sim. Boa! Nossa, Sim. que diferente. Sim. Né? É o A gente nem tinha pensado Não. nisso. Eu concordo com certeza com a Lu, e o que eu penso sempre, assim, que é importante a gente escutar as crianças, né? Eu acho que tu fez bem isso, assim, tu pode escutar ele, né? E como a Lu disse, assim, não, nem pensar, meu Deus do céu, meu filho, para de fazer isso, e nem escutou para ver o que era, assim, né? Então, acho de reforçar a importância da gente escutar as nossas crianças e da gente explicar para elas sobre tudo. A gente pode e deve falar com as crianças sobre tudo. A gente tem que fazer esse letramento de gênero, assim como a gente tem que fazer o letramento racial e mostrar para a criança, para que ela entenda, né, tudo o que acontece na nossa sociedade, como é que são essas construções sociais, essas questões de gênero, como que isso se dá, né? Então, explicar o que é, né, uma pessoa trans, o que é uma pessoa cis. A criança tem condições de entender e ela precisa, né, já que a escola nem sempre dá isso, né, o que é um erro, porque a escola deveria, né, fazer esse letramento de gênero desde o início da vida, mas que a gente possa, então, auxiliar essa criança a compreender, né, isso que acontece, assim. Eu acho que respeitar a criança é ouvir e poder explicar para ela sobre as coisas que acontecem. Até porque como é que tu vai falar de respeito? Né? Sim, exatamente. A questão do respeito, ela é primordial em tudo que a gente tá falando aqui. É uma palavra pequena, mas grande em seu impacto na sociedade, né? E aí a gente volta a falar nessas questões tão fortes e eu quero fazer um comentário aqui, não sei se já aconteceu com vocês. A gente vai e volta nos assuntos, Sim. porque é assim, tá bom? Ótimo. A gente vai e volta no assunto. Nunca aconteceu com vocês em um grupo de homens? Eu tenho um trabalho, além de trabalhar aqui, tenho um grupo, enfim, queridos, que são uns amores, diga-se de passagem, são muito queridos. Mas aconteceu um episódio que tudo que eu falava, mandava no WhatsApp, parecia que quando eu mandava, não respondia. Quando eu falava, eu dava uma ideia, Não dá. mas eles não percebiam isso, tá? Às vezes parecia que não... Aí dava uma ideia, ninguém ouvia. Aí lá, daqui uns meses, a pessoa falou, olha só, eu tive essa ideia. Mas, na verdade, eu tinha dado essa ideia muitos meses antes, mas ninguém me ouviu. E, às vezes, eu sinto isso e eu sei que não... Eu vejo que não é, vou fazer isso. Não, porque tem um respeito muito grande por mim também. Tem essa troca de respeito. Mas, às vezes, eu noto que existe essa dificuldade de ser ouvida. E aí, uma coisa, eu tô falando aqui, um exemplo Sim. super simples, tá, Sim. gente? Mas tu imagina numa corporação, numa empresa, como é que é isso? E aí eu quero pedir pra vocês, a gente falava
no podcast anterior sobre comunicação, mas é muito bonito falar sobre comunicação, né? Não adianta tu ter uma bela oratória, porque isso não é significado nenhum que as pessoas vão te dar ouvido. Isso. Mas aí, como ter voz na sociedade, hein, gurias? Como a gente faz pra romper isso e ter voz? Ser ouvida? Acho que essa é uma questão, porque voz a gente tem. O que a gente não tem é escuta, Boa. né? As pessoas não nos escutam, os homens, né? Não nos escutam, não nos legitimam. E esse exemplo que tu deu é muito isso, assim, né? A gente vive isso em meios acadêmicos, profissionais, em todos, na família, né? Isso de não escutar a mulher ou de se apropriar de uma ideia da mulher é algo que a gente estuda na psicologia, né? Isso é um fator de sofrimento muito grande para as mulheres, né? Isso é uma violência que ela parece, assim, mais camuflada, mas ela é muito grande, assim, né? Envolve muitas questões. E tem, né, o man's interrupting, que é quando o homem interrompe a mulher e se apropria da ideia dela. Tem o man's explaining, que é quando o homem fica explicando uma coisa óbvia para a mulher por supor que ela não vai olha compreender. Tem até Né? termo. Eu ia entrar tem justamente esse- nisso. tem Quando esses tu começou, termos eu em tava inglês. Daí o que a É. gente faz? A gente grita. Pois então, que sempre quando vem essa pergunta, assim, o que nós vamos fazer? Acho que a Lu vai concordar comigo, assim, quando a gente cai nessa pergunta, me parece que a gente entra num território como se isso fosse um problema pessoal. Então o que eu posso fazer? Né? Essa mudança... Coletivo, gente. Essa mudança, ela é estrutural da sociedade, ela tem que ser de todos os aspectos, assim, desde o modo como a gente se subjetiva, até o modo de funcionamento dos locais, tudo precisa mudar, né? Então, essa palavra, essa expressão, o que a gente faz, né? Essa pergunta, assim, que é o que vem na nossa cabeça, assim, a gente tem essa tendência de tentar, né, resolver e ver como que a gente vai sair disso, mas essa mudança, ela é só coletiva e estrutural. Claro que a gente faz movimentos de resistência, né? Tem que fazer, com certeza. Mas não é bem assim para sair disso, né? São passinhos de formiga, né? Que parecem de formiga, mas na verdade são grandes passos. Que começa aí, por exemplo, com o nosso coletivo, né? O Que coletivo é a nossa roda de conversa. Isso! Imagina, a Falando gente sobre o assunto. a gente tá aqui em 5 mulheres falando numa rádio. Isso aí já é, né, algo Muito né, grande. muito grande, um avanço histórico, inclusive, né? Mas é isso, assim, é sempre como a Lu falou, esses passos de formiga, né? E por isso que a gente tem que se fortalecer entre nós, né? Entre mulheres. Sim. Cultivar a amizade entre mulheres, porque juntas a gente forma um coletivo e a gente enfrenta a situação. Né? Com sabedoria, com conhecimento, né? Com união, com Mas afeto. eu acho que tá tendo isso. Tu não Cada acha? vez mais, Sim, né? eu acho que sim, eu E acho aí que a sim. gente entra naquilo que a gente estava falando no ônibus também, né? Da sororidade. Sororidade. Um termo tão sim, ouvido por aí que tá aí para quebrar essa rivalidade feminina, né? Então, o que a gente coloca no lugar dessa rivalidade? Vamos entrar com a sororidade, que é esse se apoiar, dar voz a nós, né? As mulheres. Então, estarmos juntas nesses coletivos, ocuparmos os espaços. O valor que a gente dá, nós temos aqui o nosso slogan, que é um pouquinho de cada uma, muito de todas nós. Porque é assim que é mesmo, sabe? Por que ser diferente se a gente pode se unir, se a gente pode se ajudar? E aqui eu quero reforçar uma palavra que vocês falaram no início, acho que a Lívia comentou. Não é uma competição nem entre mulheres e nem entre mulher e homem. Não, né? Isso é muito bom a gente reforçar, porque o que me parece que muitas vezes quando, por exemplo, né, daquilo que eu contei pra vocês, eu falei, gente, por que quando eu mando vocês não respondem? Falei e fez um re, kkkk, entendeu? Mas eu falei, é difícil verbalizar às vezes, porque tu pensa, vamos falar assim, nossa, ela vem ela, porque é mulher. Quando vocês já ouviram? Porque é mulher, né? Então tu se sente até um pouco constrangido. Mas aí, notei e tal, teve essa quebra, enfim, já notei uma mudança. Mas eu quero pedir pra vocês sobre a coragem das mulheres, porque aqui vem uma questão que me deixa bastante pensativa, né? Aquelas frases que dizem que mulher é o quê? O sexo frágil, né? Não tô falando aqui, cada um tem o seu estilo. Eu sou uma pessoa delicada, eu realmente tenho isso em mim, mas não significa que eu sou fraca. Ou que tu não tem a capacidade, ou que tu não tem o potencial. Mas a gente vê muito na sociedade a questão do seguinte, olha, coloca uma pressão para as mulheres para que elas sejam sempre boas, né? Boas em tudo, tipo assim.
boas, vamos dizer, alinhadas em tudo. Parece que a gente tem que carregar o mundo nas nossas costas, a gente não tem direito de ficar cansada. Tu tem gêmeos, tu é empreendedora, tu cuida da tua casa, de 1000 negócios, tu é esposa, então tem vezes que tu tá cansada, mas não significa que tu tá exausta, não significa que tu não é grata pelo que tu tem. Ina, talvez tu chega na tua casa e diz assim, meu Deus, né? Não é que tu é uma mulher fraca por um dia tu não se sentir confortável. Eu vejo essa cobrança de parecer que a gente tem que estar bem o tempo todo. O que vocês dizem sobre isso? A nossa sociedade, ela preza, né, não só para as mulheres, mas para as mulheres, né, tendo esse atravessamento do gênero, mas é sempre esse sucesso absoluto, né, essa performance, sempre esse heroísmo, né, e eu acho, assim, que, né, tu falou da relação da coragem, né, eu acho lindo, assim, a gente pensar, né, porque eu vejo as mulheres como mulheres muito, muito corajosas, muito fortes, porque o que a gente vive, né, exige um corpo, assim, para aguentar o rojão, que não é bem assim, né, então eu acho que a gente é sim muito forte, muito corajosa, mas que a gente possa comunicar isso para as outras mulheres, né, para que a gente possa se afirmar e se fortalecer, porque sim, né, somos corajosas, enfrentamos muitas violências diárias e ainda assim a gente, né, segue se inserindo nos espaços, né, resistindo, buscando conhecimento, né, todos esses movimentos, assim, marcam justamente uma coragem de enfrentar, né, todas essas violências. E como muitas coisas são invisibilizadas, né, não são vistas. E isso há muito tempo. Por exemplo, quando os homens iam para a guerra, né, e as mulheres ficavam em casa cuidando dos filhos, isso já vem de lá desse tempo, disso de, o cuidar dos filhos não é visto como um trabalho, né, não é visto como esforço, só o homem que está trabalhando. Mas, poxa, quanto esforço exige no cuidar dos filhos? E aí hoje as mulheres trabalham e cuidam dos filhos. Hoje em dia a gente tem a dupla jornada, né, que a gente chama, que é, então a mulher, ela não deixou de fazer o trabalho doméstico, ainda é com ela, mas aí agora, como ela se inseriu, então, no mercado de trabalho, a gente entende como a dupla jornada, né, então a gente segue aí com as mulheres, né, no trabalho doméstico, mas agora com esse plus aí, né, do mercado de trabalho, um upgrade, e que, enfim, né, e essas precarizações e violências que a gente não enxerga, né. Entrando ali no assunto da Joinda que ela estava falando, vocês acham que perante as crianças, a gente tem que a mulher ter o papel mais de mulher e o homem ter o papel do homem? Tipo assim, pra criança enxergar, que tu comentou aquilo da psicóloga, né? Que a criança tinha que enxergar o Cris sendo mais homem, tu sendo mais a mulher. Vocês acham que a gente tem que assumir esse papel? Sabe? Da criança ver a gente fazendo mais coisas de mulher. Mas isso é o certo. É que aí a gente volta naquilo, né? Do que seria o papel da mulher e o que seria o papel do homem. Exatamente. Isso está tão construído socialmente, né? Mas por que a gente não pode aumentar o papel do homem, o papel da mulher, né? Por que a gente não pode dividir? Sim. Por que tem que estar tão delimitado isso? Pra mim, na minha opinião, a criança precisa de cuidado. Não importa, assim. Né? Claro, na nossa sociedade, a dimensão do cuidado, ela tá muito atrelada ao feminino. Então, a mãe, né? A avó, a tia, sei lá. Mas, na minha opinião, a criança precisa de cuidado e não importa, assim, o gênero. Isso não deveria ser atrelado a uma questão de gênero. Uma questão do cuidado mais feminino, né? E dessa questão mais, assim, viril do masculino, do pai, né? Eu não... Pra mim, isso não... Nossa, a Lívia traz perfeitamente, né? E como é importante a gente falar disso e espalhar esse movimento, porque hoje tem muitos homens se unindo ao feminismo, né? O que vocês dizem que são feministas? Poderiam nos explicar, assim, o que isso realmente quer dizer? Porque às vezes a gente tem uma visão errônea, né? Sim, com certeza. Na base é lutar pela equidade dos gêneros. E aqui a gente não fala de igualdade, né? A gente fala de equidade. Porque igualdade seria dar a mesma coisa aos dois. Mas aí a gente vê que é uma luta histórica de muito tempo. Então, a mulher já foi muito desfavorecida na nossa sociedade. E aí a gente fala de dar o que cada um precisa, né? Porque se a gente pensa, por exemplo, em igualdade de gênero,
Aí a gente inverte a relação de poder. Então, a mulher vai, né, exercer poder sobre o homem. Sim. E a gente quer quebrar as relações de poder. A gente isso. quer equidade. Ai, gurias, é tão importante vocês falarem sobre isso, porque aí a gente fala das redes sociais, né? Ai, gurias, assim, a gente é bombardeado o tempo todo com bandeiras que se erguem. Vamos falar com rebeldes sem causa, que eu chamo pessoas rebeldes sem causa, porque uma coisa é tu entender sobre o que tu tá falando e sobre a bandeira que tu tá erguendo. Olha que bonito isso, porque a gente fala às vezes igualdade é bem diferente de equidade. Olha que legal. Sendo letradas aqui, meu Deus do céu. Estamos realfabetizadas. Equidade. Adotando isso pro vocabulário. Como é que vocês enxergam, né? Porque é legal quando a gente tem movimentos que empoderam, movimentos que levantam, que inspiram, que educam, porque eu acho que isso é uma coisa importante. Que educam. Só que a gente também vê muita informação que deseduca e acaba fazendo com que a sociedade se volte contra algo que seria bom para todo mundo, né? Ah, sim. As redes, quando a gente entra, né, no território das redes sociais, a gente tem tanta coisa pra falar, assim, né? Nossa. Eu acho que até dentro do campo da saúde mental, assim, o quanto... Total. Né? O quanto, sei lá, o Instagram, o TikTok, todos esses aplicativos, essas redes sociais adoecem, principalmente nós mulheres. Nossa. Porque daí o que acontece? Se reatualiza de uma forma muito mais instantânea, muito mais rápida e muito mais performática até, né? Todas as questões da prateleira do amor, dos padrões de beleza, e isso vai nos bombardeando, assim. Aí tem aqueles vídeos, né, de mulheres, sei lá, que acordam às 4 da manhã, aí tomam um café da manhã super balanceado, aí fazem um treino maravilhoso, aí vão trabalhar, e daí tá tudo bem, tá tudo ótimo, e daí tu fica pensando, meu Deus, não fiz nada. São 8 da manhã, eu tô, sei lá, não acordando produzi agora, nada. não produzi nada. Sou uma fraude, sou um fracasso. E isso vai. E parece tão bobo, assim, mas é tão real e isso adoece tanto, Muito, nossa, eu acho que as redes sociais são o reflexo, assim, real da prateleira do amor, né, que a gente falou antes. E não só da prateleira do amor, mas também a prateleira da vida ideal, né, de ficar olhando as outras pessoas e se comparando, né, pensando em como a gente deveria ser, como a gente deveria se portar. Isso tá muito nas redes sociais. As redes sociais, elas vendem uma ideia de que a gente, como se a gente fosse uma empresa, assim, né, essa lógica empresarial de si, que a gente tem que estar sempre ali, né, se vendendo, né, e no lucro, e na performance, tudo grandioso, tudo heróico, e isso não combina com saúde mental. E parece que ninguém sofre, né, gurias, nas redes sociais, porque assim, sim, ninguém sofre, quem vai expor fragilidade, não sei vocês, mas eu vou expor fragilidade pra quem eu sei que vai me acolher, me abraçar e não vai me julgar. Claro. E mesmo assim, às vezes, né, a gente, né, nem sempre é assim, mas nas redes sociais, tu tá falando pra todo mundo, tu vai expor um momento teu difícil. São raras as pessoas que conseguem falar assim. A gente recebeu aqui uma influenciadora, a Carla Cogori, um abraço pra Carlinha. E ela disse que ela já não se importa mais com isso. Tipo, a gente pediu dos haters, enfim, das pessoas que criticam. Ela disse, não é uma coisa que entra no meu coração, né? Que ela sabe lidar com isso. Mas que ela, depois de muito tempo, depois de muito ela trabalha com isso há tempo. mais de 10 anos. Mas e aí, tu vai... Ela disse, que se ela não tá bem, ela fala. Ela disse, olha, não tô bem. Que ela disse que ela não vai mentir. Claro, o trabalho dela pras seguidoras dela. Mas, Jô, eu não vou colocar minha cara de mãe e dizer, gente, hoje eu não acordei bem, hoje eu não... Não, porque a sociedade não gosta de ver isso. É feio, né? Uma pessoa que não tá bem é feio hoje em dia. Tipo, como assim, né? Tu não tá ali, né? Nesse jogo louco de performance, de alegria. Ou, tipo, não só feio. Na verdade, é crucificado, assim, sabe? Isso, não tá vendo as coisas boas. Não é aprovado. Tu não pode ela reclamar. Não tá feliz com o que tem. Não vê tudo que Qual tem. que é o problema que ela tem? Tu entendeu? né? Não causa engajamento. Tipo, surtou, sei lá. Tá surtado. Sim. Né? Sempre é louca. É louca. Sempre Ai, é louca. devia tomar remédio. Pra, né? E aí, tu falou antes, e eu achei bem legal, que a Jo colocou Eu sei porque eu passo por isso, né? Ela falou dos meninos, né? Que os meninos estão aprendendo a expor os sentimentos e falar sobre os sentimentos. Mas e quando a mulher fala, eu acho isso fantástico, tá? Porque tem que... mas e nós, mulheres, quando vamos falar dos nossos sentimentos? A gente é surtada. Louca. É isso que eu escuto. É isso. Tu e todas nós. Eu fico pensando, é sério que eu vou ter que tomar remédio pra aguentar? Sim, a gente começa a Olha pensar, como será que eu sou mesmo? Olha como tem poder o discurso na nossa vida, né? Ou tá de TPM?
Nossa, eu escuto muito isso, tá TPM? Que às vezes até eu penso que tô. Tá de TPM, às vezes isso. Tu pensa, mas será que eu tô? Sim. Porque tu acaba menosprezando o que tu tá sentindo. Daí eu sempre falo, né? Quando eu ouço essa palavra, eu falo assim, não, calma aí. Pode ser que sim, que realmente os meus hormônios estejam um pouco alterados. Ou o cara só tá vivendo. Só que né? assim, não significa que eu não esteja sentindo isso. Não, tipo, todo mundo tem picos de hormônio todo dia, não é só na TPM, né? Então, eu acho que essa questão de poder, tu falou deles falarem e o que estão sentindo, mas aí acho que a Lívia falou que a gente tem voz, mas a gente precisa ser ouvida, e aí, Lu, e ouvir os nossos sentimentos, antes da gente querer que os outros escutem o que nós estamos sentindo, é importante a gente ter um autoconhecimento para nós nos entendermos. O que vocês falam sobre isso, né? Porque a gente quer que o outro nos escute, mas será que nós estamos nos ouvindo? Com certeza. E aí a nossa escuta, né, vai estar muito permeada por tudo isso, por todas as comparações, por todas as construções sociais. E aí como são importantes esses movimentos de desconstrução, né? De a gente poder entender nosso corpo, entender a nós mesmas, né? Até vocês estavam falando de redes sociais. Eu queria comentar que tem alguns movimentos acontecendo nas redes. Por exemplo, o movimento Corpos Reais, né? Onde mulheres começam a postar fotos de corpos reais, sim, não aqueles corpos que a gente vê o tempo inteiro, né? De algo muito padronizado. E isso é importante, né? Isso fala de equidade, fala de a gente se apoiar, de sororidade. E assim a gente vai construindo, né? É tão importante isso. Eu sempre dou o exemplo, né? O exemplo pessoal do cabelo, né? O cabelo meio da Lua é quase igual, assim. E eu fiquei muito tempo, assim, alisando o cabelo. E tinha uma época que eu tinha ele curto, liso e loiro. E o meu cabelo natural é assim, ele é cacheado, né? Moreno. E quando eu fui me dar conta do que eu tava fazendo, assim, de, aniquilar uma característica minha, uma coisa natural, pra ir num padrão, eu disse, não, peraí, o que eu tô fazendo? Não. Aí eu passei pela transição capilar. E isso foi tão maravilhoso, Libertador. assim, tão Muito. libertador. E são esses movimentos, assim, esses movimentos de resistência, que, claro, por si só eles não bastam pra enfrentar um problema que é desse tamanho, mas que eles vão nos mostrando brechas, assim, sabe? No dia a dia de cada uma. Isso tem a ver com autoconhecimento. Entende? Eu posso contar uma que tá rolando Nossa, comigo? com certeza. Eu comecei a fazer academia, né? Que eu já fiz, mas eu não era uma coisa que eu fazia. E daí eu comecei a fazer pra saúde e tal. E daí eu tô indo super bem à vontade. E ontem eu tava me olhando, coisa que eu não faria, assim, se eu não tivesse passado por questões pessoais, assim, né? Até terapia, autoconhecimento, tudo. Tô indo de top e de leg, assim. E daí eu tava olhando, fazendo um exercício e disse, nossa, cara, em que momento eu estaria assim, de barriga posta, gordura aparecendo, e na academia me aceitando como eu tá sou. nem aí. Braço gordo, tudo isso que eu sempre enfrentei, tu entendeu? Ai, tu não tem cintura, ai, tua barriga. E até hoje em dia os meus filhos, assim, a gente tem muita liberdade, né? Eu fico pelada, tomo banho com eles, eu não tenho muita questão sobre isso. Uso meu coletor na frente deles. Eles falam, mamãe, o que é isso? Isso é a mulher sangra. Eu muito importante. Eu sangro uma vez por mês. Gente! Outro dia também que eu tenho um enteado, né? Aí outro dia eu tava trocando absorvente e ele entrou e ele achou que eu tava machucada. E ele, o que tá acontecendo? Aí eu falei, não. Aí o que eu falo? O Alex não tava junto, meu namorado não tava junto. Aí eu fiquei, meu Deus, o que eu falo agora, né? Falei, não, é que a mulher, né, a gente passa por um período que a gente sangra. Mas ele ficou assim, vai fazer 5 anos. Eu não sei se ele entendeu bem, sabe? Mas ele ficou assim, achei que tava machucada. Mas então tem alguma coisa machucada, ele disse. E olha como é importante, né? A gente tá preparado. Não, porque eles vêm com questionamento. Se eles estão te perguntando, é porque eles estão prontos pra ouvir, né? Sim. Muito. E aí a gente volta na importância do que a Lívia trouxe, né? Sobre esse letramento desde a infância. Sobre tu poder conversar com a criança. Se ele tá perguntando, né? Por que não responder?
Porque Do omitir tipo, ai, não é isso? nada. Nada, verdade. Sim, já tem tanto tabu em cima da menstruação. Aí se entra uma criança, vê uma mulher menstruar, ai, não sai daqui, pelo amor de Deus, não. Bah, daí, né? Aham. E a gente tá falando. Não, falando. Uma outra pergunta agora, entrando nisso. E quando eles questionam de como eles nascem? Tipo, você acha que tem uma idade pra gente começar a explicar sobre sexualidade? Sobre Pra o sexo criança? em si, Tipo, como que dá pra inserir isso? Sabe? A gente sempre parte do pressuposto que a gente vai explicar só o que a criança perguntar. Né? Então a gente não vai dar muita Sim, informação, sim. né? A gente vai Só o que responder, perguntar. né, o que a criança perguntou. Ah, Agora, o que a boa gente dica. entende, assim, em questão de educação sexual, né? A Lu vai poder falar melhor, porque ela estuda mais questão da sexualidade. Mas, na educação sexual, é muito importante que a gente, desde cedo, assim, introduza algumas coisas, até pela questão da própria proteção da criança em relação ao Exatamente. abuso. Então, é um Aham. mito, assim, a gente dizer que criança não fala, não aprende sobre questões de sexualidade. Aprende sim, claro, né, dentro das questões da faixa etária, né, com métodos, assim, de explicar que a criança possa acompanhar, respondendo só o que perguntou, né, não introduzindo nenhum elemento a Legal mais, assim, Respondendo né. só o que perguntou. Eu acho isso tão legal porque eu vi um exemplo nas difícil, redes, nas né? redes É difícil. sociais de uma mãe que disse que eu tava com o filhinho, tava aprendendo a ler, sendo alfabetizado, e ele pediu pra mãe, o que significa virgem? Uhum. E aí ela disse, meu Deus, agora eu vou ter que explicar o que foi, onde que eu vou, como é que eu começo. E aí ela disse que ela lembrou de ter assistido algo. O que você acha, né? Não respondeu, jogou pra ele. O que você acha que é? Não sei, mamãe, aqui diz no era azeite virgem, né? Ele tava aprendendo a ler, daí ele leu. Aí ela disse, nossa, ele me congelou. Mas é que ele tava falando, porque ele tava aprendendo a ler, lendo o vidrinho. Daí ela disse, essa é filho, boa é também. porque dela, muito bom isso. Aí eu achei muito engraçado, devo ter salvo em algum lugar. Sim, ela muito engraçado. devolveu porque ela disse, é que eu não sabia, eu queria saber até que ponto que ele tava sim. pronto. É bom E a olha só. gente tentar pegar algumas pistas da criança pra ver até onde ela sabe, né? E aí o que a gente percebe com isso também é que o tabu tá na gente, né? A gente já pensa que, né? É verdade isso. E tu percebe que quando tu vai esclarecendo pra criança, ela vai perguntando no tempo dela, né? Não é aquilo que tu vai trazer uma coisa e ela já vai, nossa, querer super entrar nisso. Então é muito sobre dar a explicação que ele questiona, né? Igual foi falado, não omitir as coisas. Não tem a necessidade de omitir. Se ele tá questionando, é porque ele precisa aprender, né? Claro. E nem mentir, né, gurias? Já, Não. porque a gente vê Exatamente, muito não. isso. Não, tem que ser real. Tem que ser real. E a gente falava da menstruação, enquanto vocês falavam, sabe uma coisa que eu lembrei? Que uma familiar minha disse assim, nossa, quando eu era pequena, na faixa aí dos 60 e poucos anos, quando eu era pequena e veio a primeira menstruação, eu não sabia o que era. Eu e as minhas irmãs, a gente não sabia o que era, porque a mãe Não falar? não falava. Então a gente E achou não faz tempo, né? foi ontem. É. Foi ontem. Então, aí eu quero falar da importância da gente de novo eu vou falar da comunicação, porque a gente tá falando que a gente quer ser ouvida pela sociedade. E às vezes a gente não tem esse diálogo aberto e dentro da nossa própria casa quanto mulher. Então, a Jo falava aí do ensinar os meninos, mas também do ensinar as meninas a nova Sim. forma de se portar e se comportar. E eu acho que é legal a gente falar, porque a mudança começa dentro de nós, né? Primeiro dentro do nosso coração, né? Nossa prateleira aí do amor, a gente começa por nós mesmas. E depois, antes de querer transformar o mundo, a gente precisa ver o que a gente tá fazendo dentro da nossa casa para que aconteça essa mudança. E aí, gurias, questão da estrutura familiar, porque hoje em dia a gente também passa por algumas mudanças, né? A gente tem enxergado isso, uma nova forma que a gente vê dessa construção familiar, que também, vamos dizer que é tudo novo. É tudo novo. Contem um pouquinho pra gente como tá sendo lidar com isso. Por exemplo, uma criança que tem 2 pais, ou uma criança que tem 2 mães. Esse novo formato, essa nova estrutura que também faz parte de tudo isso, né? Eu acho que a gente retorna muito no que eu tinha trazido da divisão, né? Divisão das tarefas. Isso está sendo muito presente nas novas estruturas, né? E de poder entender que o pai, a mãe, né? O pai e o pai, ou só a mãe,
eles vão ter o mesmo papel ali com as crianças, que é o que a Lívia trouxe antes, né? Do dar afeto. Então, é sobre isso que a gente está falando, dar afeto, dividir os afazeres domésticos, né? É isso que a gente tenta trabalhar. Não é sobre o órgão sexual, gente. E também não é sobre personagens, assim, né? A mãe, o pai, o filho. Não. Sim, Né? entendi. E tanto a gente pensa, assim, né, na questão de uma nova nomenclatura que são as configurações familiares, né? Porque a configuração, ela vai um pouco além da estrutura. Muito Né? Quando a gente importante. pensa, estrutura familiar, a gente pensa Certo. em certos personagens, né? É E quando a gente pensa em configuração familiar, a gente pensa que isso é móvel, né? Que isso pode ter muitos jeitos e que tá tudo bem, assim, né? Porque uma criança, ela pode estar dentro de uma estrutura familiar com ali todos os personagens bonitinhos e ela não ter as coisas que ela precisa. Então, não quer dizer nada, É verdade. né? Então, enfim, a gente pensa nisso, assim, também, né? Complementando o que a Lu disse, assim, né? Mas sempre pensando que o que a criança precisa é cuidado e afeto E às vezes se briga por questões e se esquece de outras tão importantes, né? É verdade. Que a gente vê uma briga gigantesca por certas coisas e a gente esquece o fundamental e o básico. E eu acho que às vezes é isso que muito acontece na sociedade, né? E aí ter momentos que a gente pode parar e refletir, porque eu acho que a reflexão é o ponto de partida pra gente ter uma mudança, né? Sim, com Pra certeza. gente começar a mudar. E gurias, quem quiser conhecer mais do coletivo e quem quiser integrar o coletivo, conta como é que Sim. faz. A gente tem um Instagram, né, que é @coletivo nós juntas, tudo junto, assim. E nesse Instagram, então, a gente tem, né, divulgações, quando a gente faz eventos, né, quando a gente vai em algum local. Tem um link, né, na bio, que tem, né, contato, enfim, e-mail. Pode nos mandar uma mensagem no direct também, que a gente vai responder. Né? E é isso, assim, a gente é um coletivo totalmente aberto, assim, né, para as pessoas fazerem contato, nos chamarem, né? Empresas que quiserem chamar Empresas vocês. que quiserem, Escolas. escolas, né? Então, geralmente as pessoas entram em contato com nós ali pelo Instagram mesmo, né? A gente sempre responde ali as mensagens no direct. E a gente vai falando, assim como eu falei, né? A gente tem, então, 18, né, mulheres entre psicólogas e estudantes de psicologia. E sempre quando tem ali alguma ação, a gente se divide, né, para ver quem vai, conforme a disponibilidade de cada uma, enfim. E quem quiser, então, integrar o coletivo, né, também é só nos mandar uma mensagem, né. A gente é um grupo, então, somente de mulheres, né, e dentro, então, das questões da temática da saúde mental, que é o que anima ali o nosso coletivo, né, o nosso métier, digamos assim, né. Mas é bem, bem tranquilo, assim, né, nos achar ali no Instagram. A gente vai ficar feliz com o contato. Então, eu achei maravilhosas, né? Porque eu ainda e a Jo conversando nos bastidores, nossa, porque a gente tem medo de falar algum termo, olha só, né? Cara, o medo, ele priva a gente, né, gurias? Ele priva a gente de conhecer coisas novas, de se libertar, de abrir horizontes. Não precisa ter medo de chamar a galera, não, né? Com De certeza pedir não. informação, daqui a pouco você que tá nos ouvindo ficou com dúvida. Com certeza. Chama. Pode chamar lá no certeza. Instagram, né? Pode nos chamar. E muito importante isso, de conseguir falar, porque talvez o pessoal que esteja em casa também tem esses mesmos medos, né? Também tem essas mesmas coisas enraizadas. Então, para entender que a gente está bem aberto, a gente está construindo, né? A gente também aprende todos os dias, né? Porque Com a gente certeza. também, claro, a gente estuda, né? A gente busca leituras, enfim, conversa. Mas a gente é mulher, a gente está na mesma sociedade. Então, a gente também dá as cabeçadas, a gente também tem medo. A gente também pensa, será que esse é o melhor termo? Isso também nos atravessa, né? Então, o nosso coletivo, né? Com o próprio nome, né? Nós juntas, é que a gente pegue na mão e que a gente vá juntas, assim. Compreender legal. isso no Que coletivo. show. Esse Gurias. acolhimento é tudo, né? É tudo. Que bom que vieram. Muito obrigada. Ai, obrigada, A gente. gente que agradece. agradece. Muito E legal. a gente estende o abraço, né, da Lu, Lívia, para todas as gurias que fazem parte desse time, né? Um beijão enorme para vocês. E que bom poder compartilhar esse momento. O nosso estúdio aqui da Band fica em Garibaldi, na Serra Gaúcha. As gurias vieram de Caxias do Sul até aqui hoje para conversar sobre isso. Como a gente falava lá no início, né, gurias? É um assunto que é mais do que importante, é necessário. A gente tem que falar mesmo. A gente agradece de coração. Lu,
Obrigada mais uma vez. Muito obrigada a vocês, gurias. Foi uma oportunidade maravilhosa para aumentar esse movimento, né? Isso aí. E Lívia, Com certeza. vão mandando novidades pra gente, que a gente adora e vai compartilhar Pode no nosso deixar, Instagram. com certeza. Isso aí. Muito obrigada. Afinal, ó, um pouquinho de cada uma, muito de todas nós, é nosso lema aqui Aham. do Bagurias. Lindo. E a gente soma a vocês, porque nós juntas, independente de qualquer coisa, gente, independente da tua fé, independente do que você acredita, independente de qualquer coisa, né? O Dos erros que dos teve. erros, que carrega junto consigo e se culpa tanto. Nós não estamos aqui para julgar. Né? A gente tá aqui para acolher, para ajudar. A gente tá. Eu olhei o calendário agora e falei, meu Deus, será que a gente entra em outubro? Não. Nós estamos no dia 25 de setembro, setembro amarelo, que a gente fala, né? Sobre a questão da saúde mental, mas isso a gente precisa falar em todo o tempo. Todos os né? dias. Todos É os dias. E claro, sempre num oferecimento da nossa patrocinadora, Belly Tour Agência de Viagens, também para dar uma descansadinha, uma desaceleradinha, né, gente? Que é pouco bom uma viagem. Nossa, Bom demais. maravilhoso. Explore destinos deslumbrantes e crie memórias inesquecíveis com nossas viagens personalizadas. Chama a Cibele no 999 38 7325 ou segue lá no Instagram, você de toda a Serra Gaúcha, Belly Tour Viagens, tá bom? Gente, vamos fazer o seguinte, vamos convidar as gurias para entrar no coletivo do bar? Isso É aí. isso aí. Nós somos quase um coro aqui, tá bom? É quase um coral. Nós vamos falar em uma só voz, nosso Bagurias, tá bom? Tá bom. Porque esse foi o meu, esse foi o teu, esse foi o nosso Bagurias! Até a próxima. Tchau, Até tchau. mais.